Olá, seja muito bem-vindo ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero lhe fazer uma boa companhia. Sou Rosa Formiga, defensora pública em Teresina, Piauí, e especialista em direito das famílias e sucessões. Hoje vamos falar sobre traição, seus impactos legais e emocionais. Esse tema traz várias dúvidas e tem total relação com nossa área de atuação. É bastante delicado, mas infelizmente é muito presente nas relações. É um dos motivos mais comuns para o término de namoros, casamentos e uniões estáveis, podendo deixar marcas profundas. Quando a confiança se quebra dessa forma, as consequências vão muito além da relação entre duas pessoas. A traição toca no íntimo, mexendo com sentimentos de valor, amor próprio e até com a percepção de quem somos. E quando essa ruptura acontece, ela não apenas leva ao fim de muitos relacionamentos, mas também abre espaço para questões legais e psicológicas que precisamos entender melhor. Por outro lado, quando falamos de traição, a primeira reação é muitas vezes identificar quem foi traído como a vítima e quem traiu como o vilão da história. É natural, afinal a traição quebra o elo mais importante de um relacionamento, a confiança. Mas toda história tem dois lados e nem sempre quem trai o faz por maldade ou por falta de caráter. Muitas vezes essa pessoa também carrega consigo conflitos emocionais, insatisfações e fragilidades que não soube expressar ou resolver de outra forma. Claro que isso não justifica a traição, mas nos convida a refletir sobre os motivos mais profundos que podem levar uma pessoa a trair. Questões como falta de diálogo, distanciamento emocional, insatisfações pessoais não resolvidas ou até um transtorno podem levar alguém a trair. É importante lembrarmos que quem trai também pode passar por um processo de culpa e arrependimento. E essas emoções podem ser tão devastadoras quanto o impacto que a traição causa em quem foi traído. Hoje, além de falar sobre as consequências da traição para quem foi traído, vamos explorar também o lado de quem trai. Vamos discutir as emoções, os dilemas e os conflitos internos que muitas vezes estão por trás desse comportamento. Afinal, entender todos os lados da questão pode nos ajudar a enxergar as relações com mais empatia e menos julgamento. No programa de hoje, vamos mergulhar na complexidade da traição, abordando não só o impacto legal, como seus efeitos no direito das famílias, mas também os aspectos psicológicos, que muitas vezes são os mais difíceis de superar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real, na TV Cidade Verde. Traição é um tema que, quando envolve pessoas famosas, sempre repercute muito. Então, resolvemos convidar o querido jornalista Péricles Mendel, sempre muito atualizado e por dentro do universo das celebridades, para trazer as notícias em tempo real. Gostamos de analisar essas situações à luz do direito das famílias para facilitar o seu entendimento e esclarecer os seus direitos. Vamos acompanhar. Olá, doutora Rosa, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um tema hoje que movimenta de vez em quando aí o meio dos famosos, que é traição. Eu separei, são vários casos que a gente tem, mas eu separei dois específicos para a gente trabalhar à luz do direito da família, e um deles que movimentou muito esse meio dos famosos e a internet foi a separação de Luísa Sonza e Chico Moedas. Eu queria saber, nesse caso da Luísa Sonza e Chico Moedas, ela considerava que tinha uma união estável com ele. Ele dizia que era um namoro. A traição foi exposta em público durante um programa na TV, inclusive ela chegou a fazer uma poesia para ele, e eu queria saber se for considerado a união estável, ele, que foi o traidor aí, teria direito a alguns benefícios à luz do direito da família, como, por exemplo, a pensão alimentícia, a partilha dos bens que eles conquistaram durante o relacionamento ou outros.
Agora, o outro caso que eu separei é em relação à cantora Isa e o jogador Yuri Lima. Ela que estava grávida quando descobriu a traição dele, porém, eles vivem uma situação de namoro. Ele também teria direito a algum desses benefícios aí à luz do direito da família ou não? Se difere no caso de não ser uma união estável e quais são as diferenças? Queria agradecer a participação do querido Péricles, foram super importantes as suas ponderações. E aqui é que a gente quer trazer dúvidas frequentes que chegam lá à Defensoria, à nossa área de atuação. É importante, antes da gente adentrar aqui nas dúvidas, a gente explicar que o namoro é diferente da união estável. O namoro, ele não traz qualquer consequência jurídica, considerando aqui, claro, o âmbito do direito das famílias, a não ser uma indenização, que nós vamos falar aqui também. Então, aquele que traiu, ele vai perder algum direito ao final do relacionamento? Importante dizer que nós estamos considerando aqui o relacionamento considerado família para a nossa Constituição, o nosso Código Civil, que é o quê? A união estável e o casamento. Então, a traição, ela pode ser física, emocional ou até mesmo virtual, dependendo do caso concreto. Contudo, é importante destacar que a traição em si não é considerada um crime. Então, desde 2005, a traição ela não é mais considerada crime. Antigamente, nós tínhamos ali o adultério previsto como crime. Hoje não é mais crime, mas pode ter repercussões jurídicas no âmbito civil, nas relações familiares, como nós veremos a seguir. Lembrando que a nossa análise aqui diz respeito à existência de casamento ou união estável, já que o namoro não vai gerar qualquer direito no âmbito familiar, conforme nós dissemos. Então, vamos para uma questão que sempre gera dúvida. A traição, ela pode influenciar o pagamento da pensão alimentícia? Então, no caso aí, da Luísa Sonza, que o Péricles falou, se existisse, de fato, uma união estável, o Chico que traiu, no caso, a Luísa Sonza, que foi a ex-companheira dele, ela poderia, no caso, pedir uma pensão alimentícia? Aquele que trai tem direito a uma pensão alimentícia? Então, a nossa lei, ela prevê que o cônjuge que traiu perde o direito aos alimentos, porque a traição ela é considerada uma violação dos deveres conjugais, especialmente dos deveres de fidelidade no casamento e lealdade na união estável, estabelecido em nosso Código Civil brasileiro, que é ainda monogâmico no que tange às relações. E a jurisprudência também ela vem confirmar isso, com decisão do STJ e o Superior Tribunal de Justiça, de que o ex-cônjuge que foi traído estaria isento do pagamento de pensão alimentícia à ex-mulher, ainda que ela fosse dependente financeiramente dele. Então, nós temos aí algumas decisões da jurisprudência que dão direito a ex-cônjuge ou a ex-companheiro a receber pensão alimentícia. São em situações excepcionais, como, por exemplo, a mulher que é dependente financeiramente do marido, aquela mulher que tem problema de saúde, aquela mulher que se dedicou ao lar, às atividades domésticas, aos filhos. Então, ao final do casamento ou da união estável, essa mulher ela vai ter direito à pensão alimentícia. E se ela trair, ela vai perder esse direito? Então, no caso do Código Civil, ainda existe ali um artigo que diz que sim, que apenas no caso da pensão alimentícia, dos alimentos que ela poderia ter direito, ela vai perder no caso de uma traição. Mas essa decisão da jurisprudência, ela foi considerada polêmica por alguns juristas, em razão de versar sobre questões de cunho íntimo, que é do casal, moral, e que não seria de competência de julgamento do Poder Judiciário. Mas sim, no entendimento do STJ, a traição no relacionamento afetivo acarreta em ofensa à dignidade do cônjuge traído, com a consequente violação da confiança e segurança entre as partes. Logo, seguindo o STJ, existindo provas ali de que o cônjuge, que também se aplica o companheiro dependente, foi infiel ao seu marido, cessa-se aí o dever do traído de prover o sustento da sua ex-esposa, mesmo, como nós dissemos, que ele dependa financeiramente ali dele. Outra dúvida que é constante na minha área de atuação: a traição ela pode influenciar na decisão sobre a guarda e convivência dos filhos? Bem, a traição por si só ela não influencia diretamente as decisões sobre guarda e convivência. O principal critério
é sempre o melhor interesse da criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos supor que a Isa e o namorado dela, ela tivesse filho, né? E a partir dali ela descobrisse essa traição. No momento em que ela teve filho, a convivência do pai estaria comprometida em relação ao fato dele ter traído. O Pélix trouxe aí o caso da Isa. A Isa, ela era namorada, né, do namorado dela, que, supostamente, para todo mundo, nos meios, nas redes sociais, não existia ali uma união estável. Então, para efeito legal, não há que se falar em nenhum direito no âmbito da família, nem pensão alimentícia, nem partilha de bens, certo? Então, numa situação de traição e guarda de filhos, aquele que traiu, ele não vai ter nenhum prejuízo. O fator determinante para essas questões é o comportamento dos pais, sem levar em conta os conflitos entre eles, os motivos ali que ocasionaram o fim do relacionamento. Traição, por exemplo. Portanto, considera-se quem possui as condições mais adequadas para atender às necessidades dos filhos, comportamentos inadequados como violência, agressividade, abandono e transtornos de personalidade e que possam prejudicar a saúde física e ou mental dos menores. Isso é que pode influenciar na decisão sobre a guarda. Então, traição não vai ter qualquer repercussão no que se refere à guarda, a não ser que haja prova ali de que houve um comportamento inadequado por causa de um dos pais. Sempre, como nós dissemos, levando em consideração o melhor interesse da criança. Outra dúvida também frequente é se a traição tem alguma influência na partilha de bens. Eu vejo ali muitos, principalmente homens, que chegam ali para perguntar, para tirar dúvidas conosco, dizendo: doutora, essa mulher me traiu, ela saiu de casa, ela não disse nada, portanto, ela não vai ter direito a nada, ela não vai ter direito sobre a casa, ela não vai ter direito sobre os bens que nós adquirimos durante a relação. Não é verdade. Em regra, a traição, ela não afeta a partilha de bens. A divisão do patrimônio, ela segue o regime de bens adotado pelo casal. Vocês já devem ter ouvido falar nesses regimes, comunhão parcial, separação de bens, certo? Então, o que vai nortear ali a partilha de bens não é o motivo que acabou a relação. Ah, ela me traiu, não vai ter direito. O que a gente chama de meação. Sim, aquele que traiu, ele vai receber o que lhe é de direito de acordo com o regime de bens adotado, seja no casamento ou na união estável. E não leva em conta os motivos que levaram o final da relação. Lembrando que se você deseja punir atos de infidelidade no seu casamento, saiba que hoje é possível inserir uma cláusula de multa em pacto antinupcial. E isso está bem comum entre os famosos. Por exemplo, o cantor-ator Justin Timberlake e a atriz Jéssica Biel, eles optaram por se casar na Itália, tudo muito romântico, charmoso, mas na Europa não brincaram com seu acordo pré-nupcial. A gente sempre fala isso em nossas redes sociais. É importante um planejamento matrimonial hoje. Essas cláusulas anti-traição, elas estão muito comuns. E no caso deles, em caso de traição, o cantor, ele tem que desembolsar para sua esposa nada mais, nada menos que $500 mil, que é cerca de 2 milhões se quebrar o contrato pré-nupcial. E para finalizar a nossa abordagem legal, mais uma questão que gera dúvida. É possível pedir indenização por danos morais em casos de traição? É uma pergunta muito comum. Sim, é possível, mas vai depender da análise de cada caso concreto. Não é algo automático, aquele que traiu vai pagar a indenização, de forma alguma. É importante entender que a legislação brasileira, ela não encoraja vinganças. Portanto, para que um cônjuge ou um companheiro seja responsabilizado por indenizar o outro devido à traição, é necessário provar que a infidelidade causou danos significativos que justifiquem a compensação financeira, como situação de humilhação pública, constrangimento extremo que resulta em problema de saúde, muitas vezes tendo que ser comprovados no processo.
processo, através de laudos psicológicos que venham ali comprovar danos psicológicos significativos, exposição midiática ou por comportamento particularmente ofensivo do cônjuge traidor. Então, sempre procure uma ajuda de um profissional especialista para que você possa entender, de fato, os seus direitos. E agora a gente vai para um rápido intervalo, aproveita para tomar uma água, levantar um pouco e volta logo, porque a gente continua com esse tema no próximo bloco. Vou receber duas especialistas para conversar sobre os aspectos psicológicos da traição. Voltamos já. Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde. Hoje falando de traição. Se você quer enviar sugestões de temas para o nosso programa, é só enviar mensagem pelo 998660001 ou apontar a câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui e ir direto para o nosso contato. Bom, nós já falamos aqui sobre os aspectos legais e agora vamos debater sobre os aspectos emocionais. Para isso, eu conto com a ajuda de duas grandes profissionais, doutora Amanda Veras, graduada em Direito e Psicologia, fundadora e diretora da Clínica do Instituto VOP, palestrante e escritora, e Jéssica Mota Negreiros, psicóloga clínica com formação em inteligência emocional, terapia familiar e sexologia. Muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção de vocês, por estarem aqui. Nós que agradecemos, sempre uma honra poder contribuir com um tema tão importante e te parabenizar por esse programa tão lindo. Obrigada. É uma honra estar aqui para falar de um assunto tão necessário. Sim. Então, vamos tirar algumas dúvidas que a gente sempre recebe, que muitas pessoas têm em relação a esse tema. Quando vocês consideram que houve uma traição entre parceiros e quais são os principais impactos emocionais que a traição pode causar em uma pessoa? Pronto. Eu acho interessante a gente sempre reforçar que a ideia de uma traição, ela parte e tem como pressuposto, usando essa analogia do contrato. Então, o que a gente combinou? Como essa relação se estabeleceu? Quais foram os pontos que nós decidimos acordar, em verdade, pautado nos nossos valores, para que a gente possa considerar que houve uma quebra desse contrato, desse acordo, e aí sim trazer esse conceito da traição, né, Jéssica? Exatamente, até porque a traição, antes de tudo, ela, como a Amanda falou, uma quebra de contrato e onde não há essa confiança mais, né? Então, só que vai depender também da percepção do que eu tenho de traição. Porque quando a gente fala hoje em traição, as pessoas voltam muito para a questão sexual, né? Para traição física, mas a traição vai muito além disso. O que pode ser traição para mim, pode não ser traição para você. Então, por isso que é interessante que esse casal esteja de acordo e ciente, né? De quais os aspectos eles devem fechar nesse contrato. Amanda, Jéssica, existem perfis que traem mais? Pessoas que são propensas a esse comportamento, de acordo com estudos de vocês na psicologia? Pronto, é importante a gente sempre fazer uma avaliação global desse indivíduo, ou seja, quais são os fatores e as causas sociais, culturais, relacionais que essa pessoa foi submetida durante a sua história de vida. A gente não pode trazer um padrão inflexível e rígido no sentido de dizer existe um traço de personalidade, até mesmo porque nós temos as patologias e aí você precisa ser bem cuidadosa e zelosa no sentido de analisar esse padrão de um comportamento diante de uma patologia. Então, obviamente que existem comportamentos que a literatura traz de transtornos que sim, a pessoa vai ter o desvio de conduta, um desvio de caráter e aí a gente vai ter que analisar por essa ótica. Mas eu gosto de dizer que a gente precisa entender mais sobre, né, quais foram os valores que você foi ensinado, qual cultura que você veio. Então, não gosto muito desse padrão, sabe, Rosa, muito rígido, não sei se a Jéssica concorda, mas dizer assim, existe sim e é dessa maneira. Eu acho que a gente precisa analisar com muito cuidado, com muita atenção
atenção e entender o que motivou essa ação, quais eram as expectativas, o que esses pares tinham acordado entre eles, enfim, são vários fatores. Porém, quando a gente destina mais para aspectos destinados a transtornos, aí a gente pode ter sim um rol que define com mais clareza condutas que sim podem ser mais propensas a atitudes de traição. Isso. E quebra de confiança, né? Sim, concordo totalmente. É impossível a gente colocar todos esses perfis dentro de uma caixa só. Esse perfil trai mais. Não tem como, e é até perigoso a gente falar isso. Só que se a gente for estar atento aos sinais, existem algumas características que podem sinalizar esses perfis de possíveis traidores. Pessoas com comportamentos compulsivos sexualmente, né? Traços narcisistas, pessoas que têm uma imaturidade emocional no sentido de não conseguir se comprometer de maneira eficaz. Então, e isso você vem dando sinais, né? Durante ali um namoro, essa pessoa vem dando sinais, só que muitas vezes quem é traído idealiza um perfil, né? Então, às vezes eu não quero enxergar os sinais que o traidor já está dando há algum tempo. E são traços, como a Jéssica pontuou, comportamentais. Isso. Então, a gente precisa ter muita clareza e enxergar se a pessoa que eu estou me relacionando hoje, o comportamento dela me traz segurança, me traz tranquilidade, me faz construir uma estrada onde eu sei que a confiança ela vai sendo alicerçada degrau por degrau, passos pequenos, entende? Então, assim, o comportamento ele evidencia muito sobre a conduta moral, ética dessa pessoa, desse indivíduo. E no caso assim de uma pessoa estar diante de um parceiro que tem esses traços, eu acredito que seja até difícil de como ela agir, né? No caso, ela procuraria uma terapia, até para levar ele para conseguir convencer, eu acredito que seja difícil, não é? Você se vê diante de um parceiro, eu fico imaginando uma situação dessa. Você está num relacionamento e começa a perceber esses traços da pessoa, não é, Amanda? Você já dói, né? A traição, você lida com uma dor muito forte. Sim. Então, é muito complicado você tentar consertar uma pessoa, né? E eu sempre digo, esteja atento aos comportamentos dessa pessoa, porque você entender a mentalidade dela desgasta demais. Então, assim, a terapia, de fato, é algo que pode ajudar muito, tanto o individual como o casal, porque, como a gente falou, são traços, mas isso não quer dizer que todas essas pessoas têm um comportamento de trair. Sim. A gente ouve muito que as pessoas que traem não mudam. E aí, vocês acham que isso é verdade? Aquela que trai sempre vai trair? Eu acredito que isso seria um contraponto até do exercício da nossa profissão, porque a gente traz muito dentro da psicologia positiva, onde o Martin Seligman trata esse florescimento das habilidades do indivíduo, ou seja, eu não posso colocar assim, olha, a Jéssica tem aspectos ruins e a Amanda bons, então, não. O que a Jéssica tem de bom que precisa florescer? Então, eu gosto muito de trazer que todo ser humano, diante de uma condição, ele tem a possibilidade de se ressurgir, de ressignificar os seus processos, até mesmo recebendo ajuda psiquiátrica, do psicólogo, da rede de apoio, das pessoas que se importam com aquele indivíduo, para que ele possa olhar com uma perspectiva de que sim, é possível eu ter tido uma quebra de conduta e isso não delimitar ou demarcar a minha história de vida ou quem eu sou, né? O seu erro, o seu fracasso, bem como o seu sucesso, eles não determinam o seu caráter, né? Eles indicam os seus comportamentos, eles moldam você, mas você é como, eu gosto assim, Rosa, de mostrar como uma slime, sabe? Eu tenho criança dentro de casa, então é slime para todo lado. Então, quando você pega uma slime, você acaba tirando parte dela. Mas quando você coloca ela no mesmo recipiente, o que acontece? A composição ela se reintegra totalmente, então ela é resiliente. Nós precisamos acreditar na capacidade do ser humano de ser resiliente, de olhar para a situação desafiadora, de uma quebra de contrato, de uma frustração, de uma decepção na relação e dizer assim, peraí, vamos juntos. O que nós precisamos fazer para que a gente possa, de forma resiliente, retomar a nossa trajetória? E eu penso que existem vários fatores. Por vezes, é algo interno daquela pessoa, sim, por vezes uma falta de diálogo no relacionamento, não que justifique, mas
talvez insatisfações internas que ele próprio precisa entender, idade, maturidade. Eu acho que tem vários fatores. Eu estou enganada, Jéssica? Não, está certíssimo, né? Como a Amanda falou, a psicologia ela é uma ciência que acredita na mudança de comportamento do ser humano. Então, assim, só que para que haja essa mudança de comportamento, primeiro ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda. E como você mesmo falou, tem todo um contexto, né? Hoje a gente vive dentro de um contexto cultural onde muitos homens são incentivados ali a desde pequeno essa questão da sexualidade, né? De estar se envolvendo. E isso incentiva muitas pessoas a essa prática da traição, né? E a partir do momento em que eu paro, analiso o porquê dessa minha motivação em estar traindo, qual é essa necessidade, isso vai ser um norte para que eu tenha essa minha mudança de comportamento. Então, assim, não seria errado eu dizer que um casal onde há uma traição, ele não consegue se recuperar. Muitos casais, inclusive, a partir desse acontecimento, é o momento onde eles conseguem parar e recalcular a rota, né? Porque às vezes essa relação já vem desgastada já há um tempo e a traição é o ápice. Então, a partir disso, eles entram restabelecem essa conexão e conseguem ter uma relação muito mais saudável. E outra coisa também que a gente percebe é que a pessoa que foi traída, especialmente, também vale para que traiu. Aquilo afeta, impacta muito fortemente nas próximas relações dela. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Por isso é tão importante que a gente encerre ciclos, né? A dor da traição é uma dor que se assemelha ao luto. É uma questão muito forte. A traição ela é um ataque direto à nossa autoestima. Então, a pessoa ela se desfaz ali, ela precisa se recompor. Só que, muitas vezes, incentivada pela sociedade de maneira errada, o que as pessoas entendem como uma recuperação, uma superação, entrar em um novo relacionamento. E às vezes eu entro em um novo relacionamento ainda com feridas abertas no meu relacionamento anterior e com questões pessoais que precisam ser trabalhadas. Então, quando a pessoa vivencia isso, primeiro ela precisa parar, se cuidar, se restabelecer para que ela esteja aberta a um novo relacionamento. Porque um relacionamento saudável só vai ser feito com pessoas com mentes saudáveis, né? Inclusive transferindo tudo aquilo que ela viveu para um novo parceiro. Muitas pessoas ficam, vou até usar o termo desgostosas, vamos dizer assim, decepcionadas e passam a achar que todos os próximos relacionamentos ela pode viver aquilo ali, não é, Amanda? Isso. Gosto de dizer que muito perigoso, né? Uma esperança que se adia, ela adoece a alma, a sede das emoções. Então é como se toda hora eu me aproximasse, eu estou com sede, toda hora eu estou me aproximando do copo com água, da expectativa que eu tenho, né, em ser feliz. Mas espera aí, você é feliz com você? Como está a sua autoestima, a forma como que você se enxerga, que você se estrutura emocionalmente? Porque a partir do momento que você consegue desenvolver uma relação saudável consigo, o parceiro ele vem para somar, mas ele não vem para completar a sua felicidade, entende? Então, é importante trazer esse aspecto do que a Jéssica falou também, a questão do ciclo da autoestima. A gente percebe que tanto o homem quanto a mulher, quando eles têm essa quebra desse ciclo saudável, que geralmente de forma adoecedora começa com a culpa, a culpa foi minha, o que eu não fiz para a relação não ter dado certo, e aí a culpa ela vai criando um ciclo de padrão inflexível, de desmotivação, ausência de esperança, e esse ciclo ele vai se repetindo. Percebe que é dentro do indivíduo e aí se externaliza no outro. Então, vai transferindo esse ciclo para os relacionamentos. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa que ela sabe quem ela é, ela consegue entender as suas limitações, até onde uma relação para ela, os seus valores pessoais são respeitados, ela consegue expressar uma comunicação não violenta, ou seja, emitir de forma clara, concisa, aquilo que ela deseja construir ao lado desse parceiro. Certamente ela já está agindo, Rosa, de uma forma preventiva. A gente estava até conversando, né, Jéssica? Sim. Da importância da gente trabalhar os aspectos de prevenção e promoção à saúde do indivíduo para que ele possa ter um relacionamento saudável com o outro. Eu atendo muitas pessoas que vivenciam o divórcio, né? Daí porque eu quis trazer esse tema,
aqui no Família na Real, né, tanto nos aspectos legais como emocionais, e o que a gente vê, você falou uma coisa muito importante, muito comum, Amanda, que é essa questão de sempre buscar uma culpa. Eu atendo ou a mulher ou o homem e sempre estão buscando essa culpa, seja neles próprios ou no outro parceiro, e essa questão de transferir para o outro a sua felicidade. Então, eu acho que quando você está ali num estágio, vamos dizer assim, de autoconhecimento, que você pode entender que a sua felicidade depende de você, e eu converso muito também sobre a questão da comunicação não violenta, né? Eu adoro esse tema, já fiz alguns cursos, e a gente vê como hoje os parceiros, eles têm essa dificuldade de conversar, de expressar claramente as suas necessidades. Muitas vezes acham que falar o óbvio não é preciso e silenciam. E muitas vezes a falta de diálogo causa muitos conflitos. Hoje é explicado, né, é algo assim incrível, como a maioria dos conflitos ou é de ausência de comunicação ou de um ruído de comunicação, não é isso? Isso. Com certeza vocês que trabalham com a psicologia também sentem isso, não é? Se a comunicação fosse mais assertiva entre os casais, muitos problemas poderiam ser evitados. E uma outra questão que a gente vê é o filho, né? Quando existe um filho naquele relacionamento, na minha área também, é sempre mais complicado, porque muitas vezes o ex-casal ali, vamos dizer assim, quando eu pego, já está nessa fase, eles estão tão voltados para os seus problemas, os seus conflitos, as suas dores, que muitas vezes eles cometem atos que vão prejudicar a criança, né? Mesmo que involuntariamente não percebem e continuam, e aquela criança é a maior prejudicada. Vocês acham que uma criança que cresce num ambiente de traição, ela vai trair no futuro? Que a gente ouve muito essa questão de repetir padrão, né? De absorver toda essa atmosfera. O que vocês, na experiência de vocês? Eu vejo que... Inclusive você atende adolescente, não é? Eu não atendo adolescente, a Jéssica que atende adolescente. Eu já acolho mais mulheres adultas. Isso. O que eu percebo, né? Eu percebo que cada história, ela é uma história. Cada história, ela tem a visão de um dos parceiros, a realidade dos fatos e a forma como aquela pessoa muitas vezes enxerga a situação. Então a gente precisa limpar essa lente, sabe? Como um óculos que está meio embaçado, a gente precisa tirar, passar ali água e sabão, lavar, né, e trazer. Vamos enxergar por essa outra ótica. Quem mais está padecendo ou sofrendo nessa desconstrução dessa família? Quem mais está sendo uma vítima nessa relação? Porque se todo mundo for a vítima, a gente não vai conseguir enxergar, de fato, as responsabilidades. E uma coisa tão interessante, sabe, quando a gente fala sobre a família e os filhos. Eu acho que a gente precisa, antes de ensinar os filhos, viver aquilo que a gente está ensinando. Exemplo. Isso. E aí, será que o exemplo não arrasta? Será que eu estou ensinando o meu filho sobre o perdão de um coleguinha que ele chateou na escola ou de alguém que chateou ele, mas dentro da minha família eu tenho expressado o comportamento em perdoar aquilo que eu tinha como expectativa do outro e não está sendo suprido? Uma atenção, um afeto, um carinho. Gente, o amor, ele é uma construção, bem como a nossa... o nosso empenho em querer que as coisas deem certo e em querer que essa família, né, uma família na real, uma família que desfruta de realidades que são comumente a todos, desacordos, cansaço, trabalho excessivo, mas, acima de tudo, compreendendo um ao outro. A gente fala muito sobre perdoar, sobre questões importantes, mas será que eu estou exercitando isso comigo e dentro da minha casa? E os meus filhos estão vendo esse comportamento? Então, sim, a criança ela reproduz um padrão de comportamento que ela vê dentro da sua casa, que ela aprende dentro da sua família, do seu ambiente familiar, entende? Então, eu sempre gosto de olhar com muito carinho. Eu quando às vezes estou atendendo, pergunto, né? Como é que você entende que o seu filho está percebendo essa situação? Criança é inteligente, sim, consegue perceber as nuances daquilo que a gente acha que está disfarçando e às vezes não estão. Então, sim, a criança, ela a ambiência, ela influi no comportamento e na estruturação psíquica dessa criança. Isso. Muito do que nós entendemos sobre amor, sobre relacionamento, tem a ver com as vivências que nós tivemos, né? Com os exemplos que nós tivemos, com os padrões que nós observamos.
E pode sim ser algo que pode ser repetido ou não, porque às vezes eu tenho aquilo ali como exemplo, eu posso fazer isso igual, eu posso querer ter uma situação totalmente diferente. Entendendo e ressignificando. Entendendo que eu não quero aquilo ali, né? Obviamente que isso vai exigir de mim uma inteligência emocional, né? Uma ressignificação, mas não necessariamente esse padrão vai ser seguido, mas que influencia, né, bastante, até porque a gente entende que uma criança deve crescer num lar saudável e um ambiente onde está tendo essa desestruturação entre o casal vai afetar essa criança, né? Então, vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa falando dos impactos da traição na saúde mental e as fases do luto emocional após uma traição. Voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde. Tem sugestão de tema? Quer ver algum assunto que esteja relacionado com o direito das famílias? Então manda pra gente pelo 998660001. Você pode também só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo e direto para o nosso contato. Bom, eu estou recebendo aqui as psicólogas Amanda Veras e Jéssica Negreiros para falar sobre traição e os seus aspectos emocionais. Então vamos agora para a nossa dúvida aqui também relacionada a esses transtornos que a pessoa que foi traída pode desenvolver numa traição. Ansiedade, depressão, como identificar esses sinais? Pronto. Como eu já havia falado, a dor da traição, ela afeta diretamente nossa autoestima. Né? Então, é como se você se desconfigurasse ali. Tem um sofrimento muito intenso. Muitas emoções estão emergindo aí, né? Por isso que a gente pede tanta cautela, porque o que vem a raiva muito intensa, uma dor muito intensa, uma tristeza muito intensa. Então, esse não é o momento adequado para ser tomada decisões. E às vezes você toma algumas decisões nesse momento muito voltado para essas emoções que depois se arrepende. Então, sim, né, essas dores, né, que se assemelham à dor do luto podem vir e se elas não forem tratadas de maneira adequada, elas podem desenvolver alguns transtornos. E uma coisa interessante para a gente pontuar também é que existe um tempo diante desse sofrimento emocional intenso. Então, eu estou vivendo essa situação de traição já há anos. Percebe que não é do dia para a noite, de uma hora para outra, não. Ele é um estado prolongado de sofrimento intenso. Então, são vários fatores que a gente precisa observar e que leva esse indivíduo a estar mais vulnerável e suscetível emocionalmente a desencadear, sim, uma patologia mais intensa, uma dor mais intensa por um sofrimento psíquico emocional prolongado. E tem fases desse luto que a gente pode dividir. Eu lembro assim, que eu estudei isso na psicologia. A gente tem a Elizabeth Kubler-Ross, que tem um livro que ela fala dos estágios do luto. Sim. A gente está até conversando, né, Jéssica, sobre isso. Eu disse assim, Jéssica, o estágio do luto, ele não é um ciclo repetitivo, ou seja, não significa dizer que o estágio ele vai acontecer na fase 1, 2, 3, 4, dessa maneira em ordem, né? O estágio ele pode acontecer dentro de um ambiente, de uma ambiência no estado de traição, alguma fase, por exemplo, a pessoa está ali já vivendo essa situação há algum tempo e a negação é persistente. Eu não quero que minha família termine, eu não quero que isso aconteça, eu não falo desse tema, eu finjo que não está acontecendo comigo e fico ali na negação. Então, assim, como a Jéssica bem pontuou, se assemelha, mas não quer dizer que seria e que é dessa mesma forma que o do processo do luto. A gente sempre ouve falar que aquela pessoa que trai é sempre ruim, mal, canalha, vilão. Ou quem trai pode entrar em sofrimento por esse ato também. Então a gente quis trazer esse lado. Como o traidor lida emocionalmente com o ato da traição? Quais são as repercussões psicológicas para ele? É uma pergunta muito delicada a gente responder também, porque vai depender de cada indivíduo. Sim. Né? Mas pode sim haver vindo do traidor, né? Até porque assim, ele vai passar por uma situação de conflito, né? Culpa muitas vezes, muitas vezes, né? Consciência, né, Jéssica? Exatamente. E aí, dependendo da situação, há ali onde envolvem filhos, né? O desgaste é bem maior. Existe essa quebra da idealização ali da família, onde ele tem que refazer a sua vida.
Então, existe sim. E muitas vezes, a partir disso, ele busca ajuda para tentar mudar o seu comportamento. Sim. Né? Muitas vezes ele trai ali, né, por alguma das razões que a gente já falou aqui, e percebe, faz até, né, um processo de autoconhecimento, entende melhor o que aconteceu, se arrepende, passa por um momento de culpa. Então, a gente também, né, eu acredito que essas pessoas precisam procurar muitas vezes, né, uma ajuda psicológica, porque também podem entrar nesse processo de sofrimento, de adoecimento, ter também ansiedade, depressão, tristeza. Você imagina o que seria do indivíduo se a gente retirasse de qualquer um de nós aqui a capacidade de se reerguer diante de um erro? De errar, exato. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de enxergar pela perspectiva, de novo, do perdão. A gente fala muito sobre perdoar, mas o que não é perdão? Perdoar não é você negligenciar, né? Perdoar não é você, eu não vou falar mais sobre isso, ponto. Vamos colocar uma pedra nesse assunto. Não, você não está resolvendo essa questão. Perdoar não é fingir que não aconteceu, perdoar é encarar a situação. A literatura é interessante, a gente até compartilhou hoje um estudo muito legal que falava sobre essas questões do que a literatura entende, que não há um consenso total ainda sobre o perdoar, mas sim sobre o que não é. E eles começam a elencar exatamente o que não é. Não falar, negligenciar, fugir do tema. Então, isso não é. Mas o que de fato, para o ser humano, para o indivíduo eu acho que é a capacidade que todos precisamos aprender a desenvolver, de acreditar que a gente pode recolher os fragmentos da nossa história e reconstruir um lindo mosaico. Eu costumo dizer isso. A confiança quebrada, ela pode ser reerguida, ela pode ser restabelecida dentro dessa união, mas eu preciso querer, eu preciso pegar ali os fragmentos, colocar o cimento do perdão, do diálogo, da conversa, da compreensão, da empatia, do amor, para que essa família, esse lar, se restabeleça e essa relação, ela seja fluida, ela seja novamente aí conduzida de maneira saudável. E esse perdão tem a ver também com tirar, assim, essa dor que acompanha quem foi traído, né? Assim, não que você vai esquecer, porque você não esquece uma traição, mas para que você lide melhor com as consequências disso, né? Porque é a partir disso que isso vai dar um norte para a sua vida. Se eu sou muito voltada para a dor, para a raiva que eu estou sentindo dessa pessoa, imagina só como é que vai ficar a rotina. E eu acho que isso é super importante, porque muitas vezes a gente vê esse casal tentando se reerguer, como a Amanda falou, juntar todas, né, se restabelecer, mas de fato aquele que foi traído consegue perdoar. Então eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes ele ficar voltando àquela situação não vai ajudar. Por outro lado, eu acredito que tem que ser conversado também, ter esses dois aspectos que eu gostaria, inclusive, que você falasse, Jéssica. Você deve acompanhar no seu dia a dia essas situações. Eu acho que num momento desse, conversar sobre tudo que aconteceu, esclarecer, entender, até para entender e conseguir juntar esses cacos é importante. Mas também chega um momento que você tem que perdoar, que se você ficar voltando na relação aquele assunto, é como se você estivesse ali sempre mexendo o dedo na ferida, como se diz, buscando o sofrimento, não é isso? Existem alguns pontos que eu posso falar. Por exemplo, quando acontece uma situação dessa, tem que ter muito cuidado, muita cautela com quem você vai buscar orientações. Porque muitas vezes essas pessoas dizem o quê? Não volte, né? Traição é imperdoável. E aquela pessoa, no fundo, quer voltar para o seu relacionamento, né? Então, se ela quer e se o par, né, ele está também interessado, está de acordo em mudar de vida, esse relacionamento tem uma chance. Assim como muitas vezes também o casal procura a terapia de casal entendendo que o divórcio, por exemplo, a separação é a melhor solução, mas eles querem ter uma separação mais amistosa, né, onde não haja tanto desgaste, né, tanto conflito. Então, assim, terminar essa relação ou seguir essa relação de maneira pacífica facilita muito a vida dos dois. E isso eu trago aqui a importância em relação à minha área de atuação, porque o quanto que é importante pessoas que estão ali finalizando sua relação, elas terem um diálogo no mínimo respeitoso. Como isso ajuda
num processo de divórcio. Então, quando você percebe que realmente não tem mais jeito, que você não está feliz, que você não ama mais, esse processo, muitas vezes nós profissionais da área do direito, a gente precisa fazer esse encaminhamento, porque a gente percebe que aquela pessoa não está preparada para passar por um momento de divórcio, porque justamente essa falta de diálogo, ela vai influir diretamente nas escolhas, nas decisões, inclusive no relacionamento parental. Muitas vezes a gente vê mulheres, homens que, por mágoa, por sentimento de tristeza, de decepção, acabam transferindo para o filho, querendo impedir o outro de conviver com a criança. Então, tem muito isso na minha área, a gente vê muito. Então, e antes de mediar conflito externo, sim, eu preciso mediar os meus conflitos internos. Exatamente. Aí sim eu vou ter clareza e objetividade para lidar com a situação que está acontecendo e tomar a melhor decisão em conjunto. Essas atitudes de raiva, né, esse rancor, impulsividade, elas nada mais são do que, né, mostrando que a confusão que está acontecendo dentro de mim. Sim. Né? Então, às vezes eu preciso colocar tudo isso para fora e reorganizar esses sentimentos, entender o que eu quero. Inclusive, a gente percebe até no diálogo. Muitas vezes a gente vê um dos pais criando problemas ali por questões muito simples, que a gente vê que é porque realmente ainda está com... Exemplo, o pai tem que devolver a criança às 18 horas, aí ele devolve 18h05. É um motivo para a mãe brigar, claro que pode ser o contrário também. Então a gente vê que ainda existe ali uma mágoa muito grande, um problema, um conflito entre aquele ex-casal. E nós falamos aqui também sobre questões dos sintomas, dos transtornos, em que momento essa questão da traição passa a ser um problema de saúde mental, que a pessoa precisa de terapia. Eu acho importante a gente estar atento a esses sinais e você, doutora, você, Amanda, Jéssica, que possam dizer para a gente, para as pessoas estarem preocupadas, porque muitas vezes a gente vê, Amanda, as pessoas sempre dizendo, olha, esteja atento ao seu corpo, né? Exemplo, câncer de mama, por exemplo, pegue, faça o toque, e às vezes as pessoas não ligam para os sinais da saúde mental, negligenciam e só procuram quando realmente estão num momento já muito avançado, né, por vezes. Eu gosto sempre de trazer uma analogia que explica essa situação, né? A gente precisa estar atento aos sinalizadores. Então, o que é uma relação disfuncional? É uma relação onde não existe respeito, a sua integridade moral, emocional, física. Então, de repente, aquela pessoa ela cresceu dentro de um ambiente disfuncional. E ela entende que aquilo é normal. Ela entende o quê? Que a grosseria, que a traição, que isso é normal. Então, a gente precisa entender assim, Rosa, o que você entende ser saudável em uma relação? Será que uma relação que a traição acontece de forma concomitante, isso é saudável? Né? O acordo que você tem, isso é o que você quer para a sua realidade de vida? Muitas vezes, uma mulher que viu a sua mãe aceitar suscetíveis traições do seu pai e nunca dialogou, nunca conversou, nunca resolveu a situação como você entende, percebe que aquele é o padrão ou não. Então, assim, quais são os sinalizadores que você precisa ter? Primeiro, o que é disfuncional e o que para você é saudável. Segundo, né, eu acredito muito que quando a gente traz essa questão, principalmente em casos de violência doméstica, quem está sendo aqui o agressor dessa situação? Às vezes você pode colocar a imagem de uma mulher com seu físico, seu rosto todo agredido e uma outra toda arrumada. Quem sofreu agressão aqui? E a pessoa, assim, eu já não sei se você já viveu situações assim no consultório, mas a pessoa vai com o dedinho que está machucada do rosto. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, essa mulher caiu, tomou uma pancada, mas essa daqui foi vítima de violência doméstica. Por quê? Porque a violência doméstica também inclui as palavras, o modo... Então, assim, o psicológico, quando você começa a ver essa pessoa, por exemplo, que vive num estado de irritação muito grande, com medo intenso, o parceiro chega, ela já está nervosa, palpitação, sudorese, taquicardia, toda hora eu estou nervosa, não consigo ter um minuto na minha vida onde eu consigo ter alegria em estar na minha casa. Minha casa é um lugar desconfortável. Então, assim, são vários sinalizadores que essa pessoa precisa ter para que ela possa se perceber se essa relação ela está sendo construtiva e saudável ou se ela está sendo destrutiva e disfuncional para um dos pares e para a família toda. Isso. Eu acredito que
que, antes de tudo, até na hipótese, na mentalidade da pessoa de uma possível traição, eu já devo buscar ajuda. Por quê? Muitas mulheres, muitas pessoas, na verdade, são tão inseguras que elas evitam relacionamentos com a possibilidade de traição. Elas entram em relacionamentos, mas não conseguem ter uma relação funcional por medo da traição. Então, isso já não é saudável, né? Eu entendo que toda emoção ela é natural. Mas a partir do momento em que ela rege a minha vida ali, a partir do momento em que minha vida está totalmente voltada para isso, então eu deixo de fazer isso, eu faço isso por conta dessa emoção, isso não é saudável. E quais são os prejuízos que isso está trazendo para a vida dessa pessoa? Olha, eu não estou conseguindo trabalhar, eu fico toda hora pensando, será que ele está me traindo? Olha, quando eu vejo, eu estou aqui horas no WhatsApp vigiando, vendo quem ele está seguindo na internet, quem ele não está seguindo, olhando. Então, assim, traz muita disfuncionalidade na vida daquela pessoa, entende? A gente está falando de coisa básica, né? Ir para o trabalho, ter um tempo para si. Essa pessoa ela começa a entrar nesse fluxo realmente adoecedor. Isso durante a relação, fora os relacionamentos que por vezes ela deixa de entrar, de estar aberta, achando que vai ser sempre traída, não é isso? Exatamente. Como você disse. Exatamente. E às vezes essa carência afetiva, que eu costumo dizer que é um dos maiores riscos para que eu entre em relacionamentos disfuncionais e ruins, né? Porque às vezes eu quero estar no relacionamento, né? Eu preciso estar naquele relacionamento. Um relacionamento que não me faz bem, de fato, mas eu entendo que eu preciso estar nele para suprir alguma carência ali emocional da minha história, né? Então eu preciso estar atenta a esses sinais. E isso só vai ser possível se eu me conhecer o suficiente. E sair desse lugar. A gente tem escolhas na vida e é natural que você passe por isso e sofra e passe por esse processo de luto, mas tem que reagir, né? Tem que buscar a felicidade, porque nós estamos aqui no mundo para ser feliz. E que se esse relacionamento não está lhe fazendo bem, não está lhe trazendo a felicidade, tem que buscar, né? Uma nova, que não obrigatoriamente precise ser um novo relacionamento, né? Que a sua felicidade depende de você. E estratégias. Quais estratégias que uma pessoa traída pode usar para lidar com o trauma emocional e reconstruir sua vida? Existem estratégias? Terapia, inicialmente, porque é através da terapia que ela vai parar ali e ter essa rede de apoio necessária para que ela possa se conhecer, né, para que ela possa identificar quais as emoções ela está sentindo, ter uma rede de apoio ali no sentido de amizades, família, que possam ajudá-la nesse momento, né? Eu acredito que ajuda emocional, a rede de apoio, em alguns casos também, essa ajuda emocional, ela precisa ser medicamentosa. Então, também, dentro desse rol de pessoas que cuidam da saúde mental, nós temos, sim, o psiquiatra, o psicólogo, a rede de apoio que é fundamental, os laços sociais afetivos saudáveis que essa pessoa tem. Então, tudo isso são fatores importantes para que ela possa seguir em frente e começar a se reerguer e reestruturar diante de uma possível traição. A gente vê muito, Amanda, as pessoas às vezes que terminam um relacionamento, aí a gente vê as pessoas dizendo, olha, aquela mulher ali ou aquele homem agora está se arrumando, está mais bonito, está se cuidando. E muitas vezes as pessoas falam isso num tom de julgamento. E é exatamente o contrário, né? Essas pessoas estão justamente tentando se reconectar, tentando fazer algo que lhe traga, né, novamente ali para o seu eixo, fazer o que lhe faz bem, que talvez ela possa ter passado anos numa relação tóxica, vamos dizer assim, uma relação que não era saudável e esqueceu de cuidar dela própria, não é? A gente vê muito, né, na sociedade. Eu costumo dizer, assim, resgate da sua essência. Isso. A pessoa foi tão doadora em prol do outro, em prol da relação, em prol de tantas circunstâncias, que em determinado momento ela precisa parar para resgatar essa essência. Agora, uma coisa importante que a terapia ajuda é que essência é essa? Que essência é essa? Né? Então, a gente precisa sempre olhar com muito cuidado. Cada história é uma história, cada indivíduo é um indivíduo. E a psicoterapia ela pode ajudar nessa reestruturação emocional. Muitas vezes ela nem conhece a sua essência, porque ela, como você disse, ela passou tanto tempo naquele relacionamento
tensa, que ela não conseguia olhar para ela. Disfuncional, né? Abusivo. Sim, porque no momento da traição, a pessoa que foi traída, ela vem com um sentimento de culpa muito forte. Então, ela passa a se questionar o que eu fiz para merecer, o que eu fiz de errado, né? E a partir desse momento onde ela busca dentro de si, né, entender que esse comportamento não tem nada a ver com ela e sim com o traidor, ela passa a se cuidar mais, né? Ela volta o olhar para ela. E isso é ótimo. Quando a gente vê alguém se cuidando, se arrumando, isso é um ótimo sinal. Sim. E agora sobre o perdão. A gente conversou muito sobre o perdão aqui e como o perdão, seja ao parceiro ou a si mesmo, pode influenciar o processo de cura emocional após uma traição. Vejo que é muito importante esse perdão, tanto de si mesmo, nessa situação que você colocou, Jéssica, que muitas vezes você se culpa, você quer buscar ali o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e na verdade nunca teve nada disso, porque eu que lido com casais todos os dias, a gente sabe que um relacionamento não acaba de um dia para a noite. É um processo, são anos, às vezes, de situações que vão se acumulando, de falta de diálogo, né, de falta de expor essas necessidades que a gente disse aqui. Muitas vezes você olha para o seu parceiro, você acha que ele tem que saber de tudo. Olha, ele devia saber que eu estou me sentindo assim. Muitas vezes ele não tem nem ideia, principalmente até pela característica do sexo mesmo. A gente sabe que o sexo masculino é diferente do feminino. Vocês vão poder dizer sobre isso, em relação a detalhes, a ser mais atencioso. Eu vejo isso, né? Então, essa questão do perdão é importante. É fundamental para que os dois possam seguir em frente, né? Dependendo do objetivo que eles querem. Ficar juntos ou continuar caminhos diferentes é importante também para que, como a gente já falou, esse peso, essa mágoa não seja o norte da vida da pessoa. É um processo fácil? Obviamente não é, mas é necessário, né? E é preciso respeitar o seu tempo, é preciso que você entenda o conceito do que é perdão, o que não é, né? Para que você realmente possa seguir em frente. Que bate-papo incrível, Amanda, Jéssica. Obrigada pela presença, pela valiosa participação. Tenho certeza que o nosso bate-papo ajudou muitas pessoas. Voltem sempre. Nós que agradecemos, acho que é uma temática tão importante e como a gente sempre fala, né, é importante a promoção e prevenção à sua saúde mental, à sua saúde emocional, então nada melhor do que a informação para munir essas pessoas de conhecimento e se entenderem e se perceberem nesse movimento de perdão, de vínculos saudáveis e relações saudáveis. Agradeço a oportunidade também e é muito importante a gente falar sobre esse tema, até porque a gente entende que a informação, ela abre a mentalidade das pessoas, então a partir dessas informações que a gente conversa, que a gente divulga, muitas pessoas passam a buscar ajuda, porque elas se identificam. Então, se alguém se identificou com as nossas falas, com as suas perguntas, eu sugiro que busque ajuda para que ela tenha mais qualidade de vida. Excelente, muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos. Até o próximo Família na Real. Se liga em nossa programação da TV e nossas redes sociais para saber do tema do próximo programa. Obrigada por sua atenção e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.